Postal Raiz conhece esse fundo. Vê se você conhece, ó. Ó, olha aí. Aê, tá lembrando? Meu Deus, olha o que Deus está fazendo ali no fundo, aqui na frente, ali no meio. É hoje, é hoje, é hoje que Deus vai fazer uma grande obra. Levante a mão para receber. Aleluia, aleluia. E aumentava o áudio, aquela glória. Ei, quem é pentecostal raiz lembrou, hein? Meu irmão, esse grande evento de missões, Gideões Missionários da Última Hora, despertou muitos jovens pregadores, homens de Deus, não é? Homens e mulheres que o Senhor escolheu para uma grande obra, o Ministério da Palavra. Foi despertado uma época áurea, né? Tempo bom. De 80 a 2000 ali, foram praticamente uns 20 anos, né, de um despertar aí de grandes homens de Deus que até hoje estão pregando e continua, tá? Esse evento continua despertando, mas eu estou trazendo aqui esse fundinho. Teve uma época que esse fundo musical foi a marca, não é, dos pregadores. Onde você ia, tinha pregador usando esse fundo e pregando igual os pregadores deste grande evento. Mas será que pregação é isso? Pregação é imitação? Pregação é agitar o povo? Pregação afinal, o que é pregação, não é? E qual o papel da pregação no culto? É exatamente este o tema da nossa lição de hoje. O papel da pregação no culto. Meu irmão, a comida hoje tá temperada, hein? Papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Chama todo mundo e vem pra aula. E a nossa lição, a lição de hoje, a lição de número 12. Lição de número 12, que, como eu já falei, não é, tem por tema o papel da pregação no culto. Lindo, hein? Esta tá com tempero, hein? Glória a Deus! E o nosso texto áureo, meus queridos, está em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que nos diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Aleluia! Nossa verdade prática nos diz o seguinte: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Nossa leitura diária, bíblica, que eu sempre gosto de enfatizar, porque abre a mente do aluno, prepara o coração do aluno para a explanação da aula. Isso aqui é uma ferramenta abençoada. Olha as referências, que lindo. Mateus 4:23, falando sobre a proclamação da palavra de Deus. Na terça-feira, Mateus 5:1-2, né? Que fala sobre a disposição de ensinar a palavra de Deus. 1 Timóteo 4:13, perseverando em exortar com a palavra de Deus. 5 Atos 8:5, né? Pregando a Cristo em todo tempo e lugar. 6 Atos 2:40, a pregação como resposta, né, a uma geração sem Deus. E no sábado, as Escrituras como a base da pregação. Nossa leitura bíblica em classe, olha que forte, hein? 2 Timóteo 4:1-5, Paulo diz o seguinte a esse jovem obreiro: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, olha aí, tá? Destacado aí, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E vamos nós para esta sublime lição que vai falar sobre pregação, não é? Sobre o papel da pregação na igreja, no culto e no ministério. Que coisa linda! E vamos nós para mais uma lição maravilhosa, hoje falando sobre o papel da pregação no culto, não é? Que é essencial para a vitalidade da igreja, para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Esse trimestre está sobrenatural. E eu, como pregador, esse tema é lindo, é gostoso, saboroso, não é? Até porque essa imagem aí, que vocês estão vendo aí, não é? Sou eu pregando lá no fundo, lá nos Estados Unidos, numa conferência, congresso de jovens em Marietta, lá em Atlanta, Estados Unidos da América, uma bênção, né? Tava lá na unção, lá suado. Que bênção, isso aí. Então, nós temos essa graça de Deus, né, como pregador. Então, nós vamos falar com propriedade hoje sobre este tema. Aproveitando, nos dê essa honra, se você é novo por aqui, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Clique, se inscreva neste canal. Também ao lado tem um botão com formato de um sino. Clica nele, vai subir opções. Você clica em onde está todas as notificações, para que você seja sempre informado pelo YouTube, não é? Das nossas próximas transmissões, as próximas aulas, eventos e orações. Estamos orando todos os dias à meia-noite. Vem orar com a gente, tá bom? O pregador tem que orar, hein? Olha aí, já está aprendendo, hein, pregador? Viu? Então, seja muito bem-vindo às nossas aulas. Este teu amigo, pastor Patrick Roberto, pastor titular aqui na Assembleia de Deus em Praia de Taparica, Vive, viu? Seja muito bem-vindo aqui no nosso estado do Espírito Santo. Mas não obstante a isso, vamos à lição? Vamos à lição, que a lição está poderosa. Olha o que diz, né, o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, na introdução. Nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como, está grifado aí, ministério da palavra. Nesse aspecto, não é? Para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter, está grifado, o propósito para o qual foi estabelecida. Então a pregação tem que ter propósito, não é? E qual é o propósito? Revelar, está grifado aí, revelar Deus e educar a igreja, não é? Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino, tá vendo aí? Uma igreja em que a palavra de Deus não tenha primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, tá até grifado aí, ação evangelística quanto na discipuladora. Não é só evangelizar, tem que discipular. Portanto, grifado aí de verde, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos o quê? Fundamentos, não é? Por isso que o assunto hoje tá aí, palavra-chave. Tá vendo aí, palavra-chave aqui, palavra-chave, pregação. Então, hoje nós vamos falar sobre o papel da pregação no culto. Papel da pregação no culto.
Então, meu irmão, já pega aí, pegou o papel, pegou a caneta, então vamos lá que vem mais, olha só, não é? Ó, vamos aqui para o nosso tópico 1. Nosso tópico 1 tem por título, ó, Ministério da Palavra e seu propósito. Tá vendo aí? A pregação como proclamação é o nosso primeiro subtópico. Ó, o propósito mais sublime do Ministério da Palavra está no fato de ele, ó, tá grifado, revelar Deus às pessoas. Então, o propósito mais sublime do Ministério da Palavra está a revelar Deus, não eu, viu? Revelar Deus às pessoas. Marque isso aí, professor. Passa para o pessoal, passa para os alunos, viu? Grife isso aí e coloca no quadro. Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma, olha só, lá em cima agora, ó, sendo uma proclamação, tá vendo aí? Deixa eu sair da frente aqui para, né, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Ó, proclamação, o verbo, ó, grego, querisso, né, ou querisso, ó, traduzido como proclamar, é usado neste sentido, tá vendo aí? É usado neste sentido, né, em vários textos do Novo Testamento. Referência, Mateus 3:1, 4:23, Lucas 4:18, Atos 8:5, Romanos 10:8, né? O bom da nossa aula é que a gente trabalha com a lição. Então, se você esqueceu sua lição, ou está em viagem, ou está na correria, está no ônibus, está no trabalho, então aqui eu vou trabalhando lição para facilitar sua memorização e também a sua prática, né, a sua aplicação na aula, aí que Deus vai te inspirar através do Espírito Santo para dar. Pois bem, nesse aspecto a pregação tem um propósito de, tá grifado aí, ó, revelar Deus às pessoas, ponto, tá? É isso, 1 Coríntios 1:21. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação. Qual é essa grandiosidade? A grandiosidade está baseada em quê? Em trazer o conhecimento de Deus. Pronto. Vocês estão entendendo? Então, nosso tópico primeiro, ele está enfatizando isso, não é? Tá grifado aí, ó, tá grifado aí, ó, né? Aqui, ó, tá grifado aí. Né? Revelar Deus às pessoas e trazer o conhecimento de Deus. Então, meu irmão, muitas vezes os pregadores falam de tudo, e nessa época que nós estamos vivendo aí, né, de tantos influencers na internet, outros mais, cuidado, cuidado. O maior influência da sua vida é seu pastor, viu? É seu líder. Este que é o maior influência da sua vida, tem que influenciar você. E através dele, né, Jesus, claro. Ou vamos para a sequência correta e bíblica, né? O maior influenciador na sua vida tem que ser Jesus. E através de quem? Do seu pastor. Pronto, sequência correta. Seja influenciado por Jesus, não é? Por Jesus e através do seu pastor. Na sequência humana, seu pastor, depois Jesus. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, ele está dizendo a você que nunca teve contato com Deus, o conheça através de mim, através do meu exemplo. Me siga, porque eu vou te mostrar o caminho do conhecimento de Deus, para se relacionar com Deus, para encontrar-se com Deus. Uau, tremendo. Paulo foi um expoente tremendo, não é? Subtópico 2, olha aí, ó. O caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, olha só que impressionante, né? Ó, o Senhor abriu-lhe o coração. Então, Lídia ouviu a mensagem, o Senhor usando Paulo ali, o Espírito Santo tocou no coração e convenceu ela, né? A pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E qual foi o resultado disso? Foi a conversão dela. Que o Espírito Santo, não é, convence o homem do pecado, olha, de um juízo. Deus é glorificado na revelação da sua palavra. Esse fato, olha só, é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos. Quando ele diz, ó, no capítulo 10:17, ele diz, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É assim que funciona, meu irmão. Assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição.
Tá entendendo? Então não é somente, né, ter técnicas, falar bem, carismáticos, envolventes, calma, não é? Mas é mais do que uma exposição de ideias, do que vernáculos linguísticos aportuguesados, do que uma boa articulação, uma boa conjectura, é muito mais do que isso, tá? É mais do que um discurso inflamado, sabe? Aquela coisa envolvente, aleluia, e a pessoa traz aquela chama, aquele fogo. É mais do que isso. O comentarista diz, ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Tá vendo aí? Então a gente tem que ter este foco, que o ministério da palavra tem como propósito. Olha aí, ó, subtópico 1, a pregação como proclamação, não é? Revelar Deus às pessoas. Subtópico 2, mostra que através da ministração desta palavra, essa palavra tem propósito de abrir o caminho para o Espírito Santo entrar no coração do pecador, como entrou no coração de Lídia e a convenceu do seu estado de pecado e a converteu, tá vendo aí? E segundo, olha só, né, em terceiro, perdão, a pregação como instrução, porque ela serve também para instruir. Ei, coisa boa, hein? Glória a Deus. Olha aí, faltou luz aí, ó. Falou instrução, vê a luz. Glória a Deus. Vamos lá. Olha aí, ó. A pregação como instrução. Ó, as pessoas que foram alcançadas, né, pelo... Deixa eu sair da frente aqui, dá licença para os irmãos poderem, né, acessar aí o conhecimento. Vamos lá. Ó, não é? Proclamação da palavra, precisam crescer, tá vendo? Tá grifado aí, ó. Crescer e amadurecer no evangelho. Então é um processo, né? Ou seja, necessitam de ser discipulados. Tá vendo em verde aí? Instruídas, né? Discipulados, instruídas. Então, ó, é significativo o fato de que o ministério de Jesus, tá vendo aí? O ministério de Jesus tenha um ensino como um dos fundamentos. Agora, como assim? Mateus 4:23, né, que é um dos versículos de citação, olha o que diz, e percorria Jesus toda a Galiléia, tá vendo grifado aí? Ensinando nas sinagogas. Então, Jesus tinha um compromisso cabal e vital, não é? Com o ensino. Veja aí, ó. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava, tá vendo grifado? Seus discípulos estavam ali aprendendo, né, daquele mestre que estava ali. Não era à toa que chamavam-lhe de mestre, de rabi, não é? E Jesus tinha como propósito na sua mensagem a instrução. Glória a Deus. Mateus 5:2. O Sermão do Monte é um compêndio de instruções, não é? É um rolo ali, é uma mensagem, é uma série de instruções para toda a vida. Olha aí, ó. Assim também, o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes. Nós vemos que Paulo foi um grande tutor, um grande instrutor no Novo Testamento. Isso é fato, não é? E Atos 18, verso 11, dá uma clareza nisso aí. Paulo chegou mesmo a exigir, olha aí, ó, não é? De alguém que tivesse pretensão ministerial. Olha só, Paulo chegou a exigir, não é? Da pessoa que tivesse o desejo de ser um ministro, né? Excelente obra desejava, mas ele deixa claro isso, olha só, ele deixa claro, ó, que tivesse pretensão ministerial, que fosse apto a ensinar. Então Paulo deixa claro que aquele que quisesse desenvolver um ministério, né, principalmente o ministério da palavra, ele tinha que ter aptidão, ser apto para o ensino. E isso ele fala não só para Timóteo, mas para todos, né? Está em 1 Timóteo 3:2. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino, né? E a responsabilidade de quem o exerce. Porque não é só ensinar, faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço. Não é assim não, meu irmão. Temos que ser exemplo para os fiéis, não é? Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
E a Bíblia é clara quando diz que aquele que ensina, não é, mais será cobrado. Então, prepara aí, porque o ensino exige mais dedicação. Todo mundo quer a pregação, porque a pregação 30 minutos, né? Hoje tem igrejas aí que estão dando 20 minutos para a palavra, 20, 25 minutos, porque diz que depois não tem mais atenção. Desde quando, meu irmão? Desde quando? Não é? E aí a mensagem fica 2 horas com louvor e na hora da palavra 20 a 25 minutos. Não. Né? E muitas vezes estão criando animadores de palco, né? Que vai agitar o povo, que vai fazer aquele movimento. O ensino já é diferente, exige toda uma vida dedicada ao estudo, leitura, oração, é mais minucioso. É por isso que, ó, nos 5 ministérios, o mestre está aqui, ó, né? Porque é o dedo mindinho que vai no cantinho, aquele dedinho cirúrgico, né? Que vai lá no cantinho onde os outros dedos não alcançam. Ele vai, para tratar os detalhes, ó, para tratar os detalhes. Coisa boa, hein? Ó, prepara o caderno aí, porque tem mais, hein? Tem mais. Aproveita e compartilha com seus contatos. Essa lição está poderosa, não é? Compartilha com seus contatos, seus amigos, irmãos da igreja, porque vem mais, hein? Tópico 2 está pegando fogo. Então nós percebemos que a pregação, ela tem o seu papel de proclamação, não é? O propósito de proclamação, de anunciar o Salvador, de apresentar Deus, né? De trazer o pecador para próximo do Pai, revelando Deus para o pecador, e também de instrução, não é? Que instrui, que ensina, que direciona. Então a pregação, ela é tanto aquela pregação de evangelização no púlpito, aquela pregação, né, mais eloquente, tal, agitada, mais direcionada, como também pode ser uma palavra mais branda, também é uma pregação, uma palavra mais tranquila, expositiva. Nós sabemos que existem vários tipos, né, de pregações. Depois você acessa o meu shorts, que vai estar lá, vou colocar os tipos de pregações, alguns detalhes que vão acrescentar a sua aula, tá bom? Mas, ó, você tem que observar isso. Então a pregação tem como propósito proclamar e instruir. Então, como proclamação, ela pode ser dinâmica, agitada, né, de várias formas. Agora, como instrução, ela tem que ter o propósito de instruir, de ensinar, de discipular, ok? Então vamos para o próximo, então, o tópico 2, e aí você trabalha, né, na sua aula aí, mostra para os seus alunos dentro da realidade da sua igreja, não é? Isso é importante, você mostrar dentro da realidade de sua igreja os tipos de pregação que proclamam e os tipos de pregação que instruem, tá bom? Isso é muito interessante, vai ajudar a abrir a mente do seu aluno. Nós não temos tempo aqui, não é o propósito da lição, Aqui nós precisamos ser mais gerais, assim, panorâmicos, né, de forma geral. Vamos lá, nosso tópico 2 é o ministério da palavra e sua importância. Qual é a importância, né, do ministério da palavra? Subtópico 1 diz a edificação da igreja. Vamos ver? Ó, a palavra tem a importante função de, tá grifado aí, edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto, tá vendo o verde aí? Aqui Deus vai pegar algumas pessoas, hein? Meu irmão. Ei, você conhece alguém que não gosta de confronto? Que quando o pastor está pregando, ou um pregador fica assim, nossa, o pastor está mandando indireta, né? O pregador está mandando indireta, desabafando o público. Irmão, calma aí. Existe o desabafo que tem a ver com o pregador, com o pastor pessoal, e tem a mensagem bíblica que é confrontadora. E toda a mensagem bíblica ela é confrontadora. Não tem como você pegar a Bíblia e não ser confrontado por ela, é a palavra de Deus, ok? Veja aí, ó, nós vamos entender isso no decorrer. Então, ó, essa edificação, né, que a palavra traz para a igreja, ela vem através do confronto, tá vendo aí? E esse confronto não é o portador da palavra que vai, não é aquele que transmite que vai fazer. É o Espírito Santo que traz, através do ministério da palavra da pessoa que ali está falando. Então, desde que essa pessoa não fale dela mesmo, mas fale da palavra, é a própria palavra através do Espírito Santo que está te confrontando. Viu, irmão? Vou repetir, hein? Ó, o que a lição está nos ensinando? Passa isso para os seus alunos. Quando o pregador,
né? Aquele que está em posse do microfone e tem o ministério da palavra, quando ele não fala dele, mas fala da palavra, e esta palavra está te confrontando, não é a palavra do pregador, mas é a palavra de Deus através do pregador, que está te confrontando através do Espírito Santo. Não é desabafo, não é indireta, não é, meu irmão, isso aí são recursos, mecanismos de fuga que o diabo tem colocado na sua mente, para você fugir do propósito de Deus, porque o propósito da palavra, do ministério da palavra, viu? Na igreja é exatamente esse, edificar a igreja. E essa edificação vem através de quê? Do confronto, da palavra do Senhor gerando desconforto em você, te movendo, te sacudindo para você poder tomar uma posição. Então não caia no laço do diabo, pensando que é desabafo quando é palavra de Deus. Desabafo indireto é quando o pastor fala diretamente, o pregador, de si mesmo ou de uma situação. Mas quando ele fala da Bíblia, da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, segura, porque é Deus falando com você, dizendo, toma jeito que eu quero usar você, quero abençoar você, quero mudar a sua vida em nome de Jesus, ok? Então passa isso aí para os seus alunos que é muito importante, hein? Vamos lá, olha aí, olha, vai dizendo mais, hein? Vem pelo confronto, tá vendo aí? Então corre desse negócio de desabafo, de não, cuidado, pega essa palavra, traz para o seu coração e muda de vida em nome de Jesus. Às vezes, ó, isso pode vir em um tom de elogio, 1 Coríntios 11:2, né? Tem base bíblica, ó, ou em uma forte repreensão, tá vendo aí? Não é? 1 Coríntios 11:17, o termo grego paraclesis, ó, traduzido como exortar e consolar, significa, tá vendo grifado aí? Chamado para ajudar e encorajar, não é? Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, tá vendo aí? Né? Sendo a maioria das vezes, olha aí, ó, no contexto da igreja. Tá entendendo? No contexto da igreja. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que, olha aí, ó, persistisse, tá vendo aí? Que persistisse, esse é o segredo, ó, persistisse em quê, pastor? Vamos lá, deixa eu dar licença aqui, persistisses em, ó, ler, pregador tem que ler, ensinador, palestrante, pastor, tem que ler, ó, insiste em ler, ensinar a palavra e exortar. 1 Timóteo 4,13. Irmãos, se tem uma coisa que é importantíssimo para o pregador e para quem está recebendo, para quem está sendo ministrado, é ler a Bíblia durante a pregação. Filho, eu conheço gente que vai pregar, hoje eu não vou nem pegar na Bíblia, oh meu Deus, então você vai falar de quê, abençoado? Você não vai nem pegar na Bíblia, se a Bíblia é a palavra, né? Meu Deus do céu, então tem que ler, meu irmão, ler o texto, é ler, não é? Você tem que explicar o texto e aplicar as 3 regrinhas da hermenêutica, ok? Para você ter uma boa mensagem, para as pessoas te entenderem, você tem que, ó, a tríplice missão do pregador, ler, explicar e aplicar. Anotou aí? Ler, explicar e aplicar. Vai ler o texto, ler a Bíblia, depois você vai explicar o que você leu e depois você vai aplicar o que você leu. Como assim, pastor? Depois eu vou deixar um shorts aí explicando bem rapidinho, 1 minuto para você, tá bom? Então, essa é a base, porque aí você vai trazer esse contexto, vai edificar a igreja vai ver que é um texto bíblico, você leu ali, aí muitos não vão ter conhecimento, não vão entender, vão dizer, mas que esse texto quer dizer o quê? Aí você vai explicar, olha, isso aconteceu, papapá, e tal, agora é hora da aplicação, não é? Mas o Senhor trouxe essa palavra, por quê? E vai ser aquela bênção em nome de Jesus. Tá entendido aí? Então vamos lá, depois você pega o outro videozinho que eu vou deixar aí de dica para pregador, ok? Vamos lá, olha lá. Senão o vídeo da aula fica muito estendido. Aí você vai passando para os seus alunos isso aí. Ó, e Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, né? Atos 9:31.
Ó, em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra, está grifado aí, como instrumento de exortação e edificação. Então, exortação é aquela cacetada. Edificação é quando joga para cima, acorda, Deus tem ainda algo na tua vida, desiste não, desanima não e tal. Olha aí, tópico 2, formação de valores. Então a palavra, ela tem aí, ó, essa graça, né? O ministério da palavra. Olha aí, ó, formação de valores. Olha o que diz o comentarista. A pregação, tá vendo aí, ó? A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja firmar cada vez mais os seus valores, está vendo aí? Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Tem que ter Bíblia. Isso significa que a igreja precisa mostrar de uma forma bem didática. O que é bem didático? De forma que as pessoas entendam, tá bom? Sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, isto é a sua visão do mundo. Tá vendo grifado aí? As pessoas precisam entender como que a igreja vê o mundo, a realidade do mundo, viver nesse mundo. Uma visão que seja diferente da cultura secular. Irmãos, nós não andamos na mão do sistema, é na contramão, porque nós pregamos a palavra de Deus, não o que João, não, é o que Deus diz, a palavra do Senhor diz, os princípios estabelecidos pela palavra. Uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil, né, contra ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada, porque o mundo sempre vai ensinar uma cultura contrária àquela que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo. Então nós temos que ter uma postura firme, doutrinária, viu? Olha o subtópico 3 aí, resistindo diante da cultura sem Deus. Meu irmão, o que mais você vê hoje, não é? O que mais você vê hoje é uma geração que tem dúvida de Deus, dúvida do Evangelho. Meu Deus, como se pode ter dúvida, não é, de um Deus tão poderoso? Por quê? Por causa de Netflix, por causa de YouTube. Você pega todas as séries da Netflix, meu irmão, hoje, você encontra aí uma ou outra, mas no meio ali tem sempre um veneno. Mas se você buscar 99% das séries, dos filmes, de tudo que tem ali, Netflix, não tem Deus. Os filmes, você encontra lá de tudo e de todos, menos de Deus. Tá? Mal no faroeste, que tem lá os reverendos, nas igrejinhas, dando balaço para todo lado. Então, meu irmão, é complicado, e essa geração nova está vindo nisso aí, nessa leva de YouTube, nessa leva de Netflix e outros mais, que pregam, ministram, apresentam um mundo que Deus não existe, que não precisa de Deus, não precisa orar, não tem vida com Deus, igreja, nada. Basta você pensar grande e as coisas acontecem. Olha aí, a lei da atração. Jesus censurou seus discípulos, está vendo aí grifado? Chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Mateus 17, fica claro isso. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Tá vendo? Atingiu até os discípulos. Por sua vez, no Pentecoste, tá grifado aí, ó, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2:40. Assim também Paulo escreveu que Demas, tá vendo grifado? Um amigo de ministério havia amado mais aquele presente século e o abandonou. Meu Deus, 2 Timóteo 4:10 é o que mais acontece, né, meus irmãos? Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela geração presente, com aquele sistema do presente século, da presente era, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Uou! Uma cultura sem Deus. Observa para você ver. Os filmes não têm Deus. Por isso a nossa sinopse, olha aí, ó. O ministério da palavra traz edificação à igreja.
forma os valores do crente e levanta uma resistência, né, diante de uma cultura sem Deus. É por isso, meus irmãos, que uma mensagem bíblica cheia do Espírito Santo levanta toda uma geração. Homens como John Wesley, homens como Jonathan Edwards, como tantos outros, não é? Até mesmo Calvino e tantos outros que, não é, colocaram a palavra de Deus ali através, Charles Finney, Spurgeon e tantos outros que trouxeram avivamento, meu irmão, na Europa e tantos outros lugares. Se você estudar os avivamentos na história, você vai ver que através de mensagens, de pregações como essas que nós estamos estudando aqui, mensagens bíblicas que traziam edificação à igreja, que formavam valores na igreja, né, na vida dos crentes da igreja, e levantaram resistências que até hoje nós estudamos e admiramos, não é? Como nós vemos aí a questão de Martinho Lutero, a reforma protestante, esse avivamento pela palavra. A minha oração é que Deus levante pregadores ainda hoje comprometidos com esta palavra, que edifica a sua igreja, que centraliza Cristo e os valores cristocêntricos, cristãos bíblicos na vida, na mente, no coração de cada crente, e que levanta um exército para lutar pelos princípios estabelecidos pela palavra e por um grande avivamento que trará com certeza grande salvação de almas em nome de Jesus. Se você é um dos tais, meu irmão, diga: eis-me aqui. Passa para os seus alunos, professor, esta chama, acende esta chama da palavra, porque Deus está levantando homens e mulheres para o ministério da palavra, e esta palavra vai sacudir este mundo para o grande dia do arrebatamento. Oh, que Deus te abençoe e te faça, né, ser um dos tais. Que lição, hein, irmãos? Deixa a gente, né, empolga a gente, dá um renovo, uma inspiração, dá vontade de começar a pregar, fazer igual Pedro, subir em cima do caixote e trazer esta mensagem linda e poderosa. Glória a Deus, que Deus levante pregadores na sua sala aí, professor, professora, seja abençoada em nome de Jesus. Mas vamos lá que tem mais, hein? Nosso tópico 3, Ministério da Palavra e sua fundamentação. Olha aí, para a sua fundamentação, nós vemos, não é? Aqui, ó, direitinho, que coisa linda. Subtópico 1, deve ser cristocêntrico, viu? O ministério da palavra e a sua fundamentação tem que ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, ó, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Atos 8:5, tá vendo aí, tá grifado. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, meu irmão. Lucas 24:27, o centro da mensagem dos profetas, né? Entre aspas aí, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Tremendo, hein? 1 de Pedro 1:11. Assim, grifado verde aí, o alvo da pregação é revelar Cristo. Cristo mesmo, Cristo. Pregador que você pode falar sobre tudo. No final ali, ou do meio para o final, você tem que fechar em Cristo, centralizar sua mensagem em Cristo. Deu para entender? Apolo, por exemplo, lembra, Paulo pregando aqui, Apolo, né? Pois é, o grande pregador era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido, né, nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Olha aí Apolo se fazendo aí, cumprindo seu ministério da palavra. Porque, tá vendo grifado aí? Com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras, olha aí, não era pelo que ele pensava de etiologia, não, pelas escrituras que Jesus era o Cristo.
Atos 18, 28. Dizendo isso, né, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes, hein? São importantes. Toda ferramenta, meu irmão, todo recurso é importante, né? Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo. E qual é o conteúdo? Jesus. Então, desde que Jesus seja o centro, você está entendendo? Desde que Jesus seja o centro, seja a peça principal da sua pregação, você pode usar todo o recurso, desde que não fira este princípio. Cristo é o centro. Aleluia! Glória a Deus! Tem até um louvor hispano, né? Tem um louvor hispano que diz: Cristo eres centro de mi ser, Cristo eres centro de mi ser. É o princípio e o fim. É tremendo, hein? Glória a Deus. Vamos lá. Não é para cantar, é para estudar, né, irmãos? Ô, glória. Olha aí, segundo, deve ser bíblico. Então, o ministério da palavra, ele deve ser cristocêntrico e deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação, em muitos casos, né? Olha aí, em muitos espaços virou um modismo. Isso aqui é muito forte, hein? Deixa eu sair da frente aqui para não atrapalhar você. Eu sou um rapaz, sou um pastor educado. Vamos lá. Isso, pronto. Olha aí, virou modismo, né? O povo está inventando de tudo. Eu já vi até gente, já soube, né? De gente que entrou como Batman, foi pregar como Batman, como Super-Homem, como Homem-Aranha, como The Flash. Meu Deus, mas... cada coisa. Mas vamos lá. Parece que temos pregadores em demasia, não é? Mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Tá grifado de verde aí, Na verdade, são mensagens de autoajuda. Não é? Muitas vezes a pessoa... Eu já vi gente pregando em púlpito com Augusto Cury. Isso aí eu estava lá, eu vi, tá? Eu vi. Pregando o livro de Augusto Cury. Não leu a Bíblia, leu o livro do Augusto Cury. Meu Deus do céu. Não é? Com uma verniz de pregação, com uma linha, um estilo todo de pregação, mas, meu irmão, o livro central da pregação do Ministério da Palavra é a Bíblia. É este que fundamenta o ministério da palavra, é a Bíblia. Você pode usar uma referência, outros recursos, né, técnicas, pode fazer tudo, mas desde que no final não seja a técnica, não seja o recurso, não seja os adereços que sejam glorificados, mas a Jesus. Glória a Deus. Se no final a autoajuda que você está ministrando for compreendida pelo público, pela plateia, pelos irmãos, que essa autoajuda, ela vem do Espírito Santo e vem de Jesus, meu irmão, está resolvido. Olha aí, esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para que se vale, né, dessa técnica. Contudo, não são pregadores de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. Viu aí? A ênfase está na performance, né? Isso aí, meu irmão. Jô Soares dava de letra em muita gente, não é? Pois é, performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é o quê? Financeiro. São views no YouTube, views, seguidores na internet, multidão para assistir, tickets para entrar e assistir o evento. Então você vai observando Filipenses, olha aí, 3:19, já trata sobre esse assunto. 1 Timóteo 6:9 também, Paulo desperta esse assunto. A doutrina do pecado, né? Olha aí, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Até grifei aí, né? 2 Coríntios 6:17. Você não precisa mudar de vida, você não precisa, né, tomar vergonha na cara. Não, peraí, Jesus te ama. Jesus love you. Coisa boa, hein? Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho. É um falso evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Até grifei aí, meu irmão. Mostre para os seus alunos essa verdade. Pelo amor de Deus. É um evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho, meu irmão. Mensagem sem cruz não é mensagem. Gálatas 6:14 ao 16. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmo. 2 Timóteo 3:1 ao 5. Que fujamos, né?
Que Deus nos livre desses laços. Que Deus nos livre como pregadores, como pastores, como palestrantes, conferencistas, como professor, não é? Como líder aí que você é, ou membro de uma igreja, servo do Senhor. Que Deus nos livre desse espírito que distraia essa nova geração, que está tirando o foco dessa geração. Que Deus nos livre deste mal. Que cada dia mais estejamos focados na cruz e no Cristo ressurreto, pois Ele é a mensagem principal. Ele. É por isso que a sinopse do tópico 3 diz: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico. Meu irmão. E ao mesmo tempo bíblico. Bíblico. Você pode repetir comigo? Bíblico. Escreva aí. Escreva se você pode, escreva nos comentários aí que tipo de pregação tem tido na sua igreja. Sua igreja é uma igreja cristocêntrica, bíblica. Como é que está essa análise aí? Coloca aqui nos comentários se você pode. Diga: glória a Deus, na minha igreja tem palavra, na minha igreja tem pregação. E se tem pastor, pregador aí na sua igreja, que é bom, de Bíblia, passou no crivo da lição e da palavra aqui, escreve o nome dele, divulga aí, coloca o canal dele, rede social, coloca aí: na nossa igreja tem fulano, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que prega a palavra. Coloca aí o @, divulga aí, meu irmão, coloca nos comentários, porque esses homens que levam a Deus a sério e que apresentam Jesus merecem ser honrados, promovidos, divulgados, não é? Em detrimento aí, desse monte de cambada que está na internet aí enchendo linguiça, desculpa a expressão, falando coisa que tem nada a ver, usando versículos, usando provérbios de Salomão, de sabedoria, mas que na realidade eles não têm vida com Deus. Você tem aí seu pastor que é um bom pregador, escreve aí, coloca o canal da igreja, coloca o @ dele aí, coloca, né, os endereços, rede social, o nome dele. Vamos honrar, né? Vamos honrar esses homens e essas mulheres que são comprometidas com a palavra fundamentalmente cristocêntrica e que promovem o reino de Deus com sinceridade. Glória a Deus. Chegamos à conclusão, meus irmãos. Vamos à conclusão. Meu Deus, já acabou rapidinho, né? Olha aí nossa conclusão. Vamos ler. A conclusão diz o seguinte: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Meu irmão, isso aqui é muito forte, porque o ministério da palavra faz toda a diferença em uma igreja. Eu já convido você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, viu? Você vai ver as mensagens que nós vamos estar postando e outros mais, você vai ver. Nós somos nesse perfil, palavra de Deus cristocêntrica, bíblica. Eu uso recursos e tudo, mas no final Jesus é glorificado. Centro Cristo no centro de tudo, Bíblia, viu? Vai ser muito abençoado. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de clicar aí no sininho, tá bom? No sininho aí, em todas as notificações, e o joinha, hein? Esquece do joinha não, do like, do gostei, se essa aula tem te abençoado, pois servirá de bênção para você e para tantos mais. Glória a Deus, como a areia da praia. Vamos lá então, olha aí a nossa conclusão, não é? Nós precisamos de homens comprometidos com o ministério da palavra em nossas igrejas. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores, não é, do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar, tá vendo aí? Proclamar as verdades do reino por meio de uma poderosa pregação da palavra de Deus. Uou! Glória a Deus. Todo pentecostal gosta, né, dessa poderosa palavra de Deus. Como é bom! E a palavra de Deus é poderosa. É poderosa. Seja uma mensagem temática, seja uma mensagem positiva, seja uma mensagem textual, meu irmão, não tem problema. O importante é ser bíblica, viu? Eu, particularmente, gosto da temática e da expositiva. Uso muito expositiva na nossa igreja. Não é? A temática também é boa, que atrai pelo tema. Glória a Deus. Mas não importa qual método você vai usar, da homilética, da hermenêutica, qual recurso, qual ferramenta, não importa. O importante é você pregar o evangelho e Cristo no centro de tudo.
Deus sendo revelado, meu irmão, pela sua mensagem para o pecador, glória a Deus. Pecador alcançando o conhecimento de Cristo através da sua palavra, parabéns. E aqueles que assim o fazem merecem ser honrados. São dignos de honra, viu? Se você tem algum amigo aí, marca ele aqui nesse comentário e que a sua aula seja poderosa e que o Espírito de Deus, agenciador de pregadores, aquele que levanta, não é? Promove homens e mulheres para esse santo ministério da palavra. Esteja na sua aula, esteja aí na sua EBD, despertando jovens, adultos e crianças, e também os da melhor idade, para este nobre e tão necessário ministério na igreja, que é o ministério da palavra. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. E não se esqueça, hein? Cristo é o centro da minha, da nossa mensagem.